Chefe da máfia vê jovem grávida sendo feita de escrava. Então ele faz isso. As gotas de chuva caíam pesadas sobre os paralelepípedos da Rua Augusta, misturando-se à neblina grossa de uma noite gelada na zona leste de São Paulo. O relógio do bar da esquina marcava 1h17, quando os faróis do carro preto cortaram a escuridão, iluminando as frestas úmidas da viela que levava até o antigo galpão dos tempos áureos da indústria paulistana. Ali, onde a cidade parecia esquecer seus próprios pecados, um homem assistia ao desenrolar de uma cena que mudaria tudo. Ezequiel Castellani observava em silêncio do banco traseiro, parcialmente encoberto pelo vidro escurecido e pelo reflexo da cidade adormecida. Em seu rosto, a rigidez de quem já presenciara mais noites assim do que seria capaz de contar. Aos 42 anos, Ezequiel carregava em si a aura de um líder nato, daqueles que nunca precisavam levantar a voz para impor respeito. Terno escuro, camisa de linho perfeitamente alinhada, barba cerrada, olhos de aço. Era o tipo de homem que passava despercebido apenas quando queria, e naquela noite era exatamente isso o que pretendia. A seu lado, na dianteira do carro, Enzo Romano mantinha a atenção dividida entre o celular e as sombras que se moviam à frente do galpão. Enzo, 10 anos mais jovem, era o braço direito de Ezequiel, o executor silencioso das decisões mais delicadas, o confidente leal. Sua expressão era de quem já sabia que aquela noite não terminaria cedo. Do lado de fora, sob a luz fraca de um poste vacilante, uma figura feminina lutava contra o frio e o cansaço. Lívia Correia, 21 anos. Barriga já saliente de uma gravidez avançada, cabelos presos num coque apressado, vestindo um moletom puído e tênis manchados de lama. Ela carregava um saco de lixo pesado, com passos vacilantes, desviando de poças e detritos. O rosto dela, mesmo cansado, ainda guardava traços de determinação. Por trás dos olhos castanhos e fundos, algo pulsava. Uma esperança teimosa, insistente, quase ingênua. Do outro lado da porta, Dona Odete observava tudo com um sorriso que não chegava aos olhos. Meia-idade, corpo robusto, brincos dourados e batom vermelho forte, ela era conhecida na vizinhança por seu jeito expansivo. Mas por trás da voz doce e dos gestos acolhedores, havia dureza. Dona Odete era mestre em prometer abrigo a meninas desesperadas
e em cobrar caro por cada noite de teto e prato de comida. Para ela, Lívia era apenas mais uma garota perdida na cidade, alguém que podia ser útil enquanto durasse. Não esquece de esfregar direito o chão do depósito, menina, disse Dona Odete empurrando a porta de ferro e lançando um olhar de relance para a barriga de Lívia. Se quiser dormir aqui hoje, sabe o que tem que fazer. Lívia apenas assentiu sem responder. O frio parecia doer mais à noite e o medo de ser posta para fora era ainda maior. Havia meses que escapara da cidadezinha do interior, agarrada a promessas de emprego que nunca se concretizaram. Agora, cada dia em São Paulo era uma batalha silenciosa, travada no limite entre a esperança e o desespero. Ezequiel observava a tudo com atenção. Costumava fechar os olhos para certas misérias da cidade. Afinal, seu próprio mundo não era feito de bondades. Mas havia algo naquela garota. Talvez o modo como ela mantinha a cabeça erguida, mesmo sob o peso evidente do cansaço. Talvez o jeito protetor com que apoiava as mãos na barriga, como se dissesse ao mundo: ainda tenho algo pelo que lutar. Enzo, atento ao olhar do chefe, quebrou o silêncio. Quer que eu vá até lá, senhor? Ezequiel não respondeu de imediato. O som da chuva, o barulho metálico de uma lata chutada por algum bêbado distante, tudo parecia ecoar naquela hesitação. Ele sabia que intervir ali podia significar problemas. Dona Odete não era ninguém no submundo, mas tinha suas conexões. Além disso, não era do feitio de Ezequiel meter-se nos problemas dos outros sem cálculo. Sua reputação dependia de equilíbrio, dureza, mas também justiça. Seu código moral, embora flexível, não tolerava crueldade gratuita, e aquilo, aos olhos dele, era exatamente isso. Não ainda, murmurou, os olhos fixos em Lívia, que agora esfregava o chão do galpão com uma vassoura velha, cada movimento denunciando o esforço. Só observe. Por trás da fachada impassível, Ezequiel sentiu algo raro: indignação. Não era apenas pela injustiça, mas pela lembrança de sua própria juventude, marcada pela solidão e pelo abandono. Algo naquela garota ressoava fundo, mexia com memórias que ele preferia esquecer. Enquanto isso, dentro do galpão, Dona Odete circulava entre caixas velhas e móveis empoeirados, lançando ordens curtas e secas para Lívia. As outras meninas, duas adolescentes também recém-chegadas à cidade, evitavam contato visual, cada uma cuidando do próprio serviço, com medo de atrair a ira da dona do lugar. Lívia, ao terminar de esfregar o chão, apoiou-se numa pilha de caixas para respirar. O suor frio escorria pela nuca, misturado à chuva que ensopara seus cabelos. Ela olhou para o alto buscando forças, e foi então que percebeu do outro lado da janela quebrada o vulto de um carro estacionado. Sentiu um calafrio.
quem estaria ali parado naquela noite, observando. O medo era uma presença constante em sua vida desde que chegara a São Paulo. Medo de não conseguir, de ser enganada de novo, de perder o bebê antes mesmo de lhe dar um nome. Mas naquele instante, o que sentiu foi diferente. Não era só medo, era uma estranha intuição de que algo estava prestes a mudar. Enquanto a chuva engrossava, Ezequiel continuava a observá-la. Viu quando Lívia tropeçou ao recolher um balde pesado. Viu quando Dona Odete aproximou-se, falou algo ao seu ouvido, provavelmente uma ameaça ou uma cobrança, e saiu. Viu finalmente quando Lívia sozinha sentou-se num canto escuro do galpão, abraçando a barriga, os olhos marejados, mas sem deixar cair nenhuma lágrima. Enzo, inquieto, ajustou o colarinho. Essa mulher, disse, referindo-se a Dona Odete, vive de explorar meninas assim. A vizinhança comenta, mas ninguém faz nada. Polícia não liga. Ezequiel apertou os punhos. O cheiro de mofo, a imagem do galpão sombrio, o eco das vozes abafadas, tudo aquilo formava um quadro de injustiça que ele, por princípio, detestava. Lembrou de sua mãe, sozinha, enfrentando o mundo para criá-lo. Lembrou da fome, do frio, da sensação de ser invisível. Mas não era só empatia. Era também estratégia. Ele sabia que a forma como agisse ali poderia ecoar por toda a cidade. Precisava ser cuidadoso. Qualquer movimento em falso poderia manchar sua reputação de homem justo, mas também implacável. E no submundo, reputação era tudo. Enquanto ponderava, Lívia, sem perceber, lançou um olhar em direção ao carro. Os olhos se encontraram, ainda que através da distância e do vidro. Por um segundo, Ezequiel sentiu um aperto no peito. Não era piedade, era reconhecimento. Viu nela a mesma vontade de sobreviver que um dia já tivera. Dona Odete voltou ao galpão, trazendo uma bandeja com pão velho e café ralo. Come logo, menina. Amanhã tem mais trabalho cedo. E vê se não reclama, aqui ninguém tem tempo para frescura de grávida. Lívia pegou o pão com mãos trêmulas. O cheiro de café lhe trouxe lembranças da infância no interior, quando tudo parecia mais simples. Mas agora cada mordida era uma luta contra o enjoo e o medo. Ezequiel virou-se para Enzo. Quero saber tudo sobre essa garota amanhã. Nome, de onde veio, por que está aqui. E sobre essa mulher também. Discretamente. Enzo assentiu, já pegando o celular para fazer algumas anotações mentais. A chuva parecia não ter fim. A cidade, lá fora, seguia indiferente ao drama que se desenrolava naquele galpão. Mas dentro do carro, uma decisão silenciosa começava a tomar forma. Ezequiel sentiu o peso dela nos ombros, como uma promessa feita não só àquela jovem, mas ao próprio passado. Ele sabia que intervir significava arriscar alianças,
expor-se a perigos desnecessários, talvez até comprometer negócios importantes. Mas, ao mesmo tempo, ignorar aquilo era algo que ele simplesmente não conseguia fazer. Não mais. No galpão, Lívia recolheu os restos do lanche e, antes de deitar-se em um colchão fino no canto, olhou mais uma vez para fora. O farol do carro ainda aceso. Uma presença tão misteriosa quanto ameaçadora. Ela fechou os olhos, desejando que aquela noite passasse rápido e que talvez, só talvez, o mundo fosse um pouco mais justo no dia seguinte. No escuro do carro, Ezequiel tomou sua decisão. Sua vida inteira fora construída sobre escolhas difíceis, mas também sobre princípios inegociáveis. Ele não sabia ainda como, mas não deixaria aquela garota à mercê da crueldade de Dona Odete. A chuva aumentou, batendo forte no capô, como se quisesse lavar os pecados da cidade. Ezequiel deu partida no motor, olhando uma última vez para o galpão. Naquele instante, uma certeza ecoou dentro dele. O que faria a partir dali mudaria muito mais do que apenas o destino de Lívia. Mudaria tudo. A madrugada seguia densa, pesada, como se o tempo se recusasse a avançar naquele pedaço esquecido da cidade. Ainda dentro do carro, Ezequiel Castellani mantinha os olhos fixos no galpão antigo, seus dedos tamborilando discretamente sobre o volante. A inquietação dentro dele crescia, à medida que relembrava o olhar de Lívia. Um olhar que, mesmo envolto em medo, carregava a centelha de alguém que ainda não havia se rendido. Ele sabia reconhecer a alma de quem luta em silêncio e sabia, mais que tudo, que aquela noite não seria como as outras. No banco do passageiro, Enzo Romano ajustava o colarinho do paletó, atento aos mínimos sinais do chefe. O silêncio entre os dois era denso, preenchido apenas pelo som da chuva nas latarias dos carros estacionados. Por fim, Ezequiel falou, a voz grave, quase um sussurro. Enzo, descubra tudo sobre aquela garota. Quero saber quem a trouxe até aqui, de onde veio, o que fizeram com ela. Mas faça isso sem chamar atenção. Ninguém pode desconfiar. Enzo assentiu, já prevendo os riscos. Não era qualquer um que podia se meter nos assuntos de Dona Odete. A mulher era conhecida por suas conexões, seu jogo de cintura e sua capacidade de desaparecer com segredos e pessoas sem deixar rastros. Mas Enzo confiava em Ezequiel como quem confia no próprio destino. Sabia que quando o chefe se envolvia, era porque havia mais em jogo do que negócios. Enquanto isso, dentro do galpão, Lívia esfregava as mãos para tentar afastar o frio. O cheiro de mofo, misturado ao de comida requentada, fazia o estômago embrulhar. Ela carregava caixas pesadas de um lado para o outro, mesmo com o ventre já bastante arredondado.
Cada movimento era acompanhado pelo olhar atento de Dona Odete, que de longe fingia preocupação, mas só enxergava lucro. Não pare, menina. Ordenou Odete, a voz cortante como navalha. Quanto mais rápido terminar, mais cedo pode descansar. E lembre-se do que eu disse, não fale com ninguém. Aqui dentro, tudo se resolve entre nós. Lívia baixou a cabeça, sentindo o peso das palavras. Já havia aprendido na marra que gentileza ali era moeda rara, mas aquela noite estava diferente. Havia algo estranho no ar. Ela vira o homem elegante do lado de fora, olhos duros, mas não cruéis. Por um instante, pensou ter visto compaixão, mas logo afastou o pensamento, lembrando-se do que acontecera na cidade pequena de onde fugira. Confiar em estranhos tinha sido o seu maior erro. Horas depois, já quase amanhecendo, Enzo retornou ao carro de Ezequiel, trazendo informações colhidas com a destreza de quem conhece cada sombra daquele bairro. Abriu a porta, sentou-se e falou baixo. Ela se chama Lívia Correia. Veio de um vilarejo no interior de Minas chamada por Dona Odete, com a promessa de emprego e moradia. Mas assim que chegou, tiraram seus documentos, isolaram do mundo, e agora ela faz de tudo para pagar uma dívida que nunca existiu. Ezequiel fechou os olhos por um instante. A história era antiga, repetida, mas cada vez que se repetia, machucava um pouco mais. E o pai da criança? Perguntou sem abrir os olhos. Ninguém sabe. Dizem que ela não fala sobre isso com ninguém. Só chora às vezes quando pensa que está sozinha. O chefe da máfia abriu os olhos devagar, o olhar endurecendo. Aquela vulnerabilidade lembrava Ezequiel da própria infância, marcada por ausências e promessas quebradas. Uma lembrança que ele passara a vida tentando enterrar debaixo de elegância, poder e silêncio. Enzo, preciso que você se aproxime dela. Ofereça ajuda, mas não revele quem somos. Se Dona Odete desconfiar, pode ser o fim para a garota. E para nós também. Enzo respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade. Mas sabia obedecer e sabia se misturar como poucos. Enquanto isso, dentro do galpão, Lívia tentava ignorar a dor nas costas e o peso crescente de uma ansiedade sem nome. Quando Dona Odete passou por ela, sussurrou ao ouvido: "Não pense que alguém vai te salvar, menina." "Aqui quem manda sou eu. Você deve só trabalhar e agradecer pela comida." O tom era ameaçador, mas Lívia já não era mais a menina ingênua de meses atrás. E naquela madrugada, pela primeira vez, permitiu-se imaginar uma saída. No final da manhã, Enzo apareceu no galpão, disfarçado de entregador. Trazia 2 caixas de mantimentos e um sorriso discreto.
Enquanto Dona Odete supervisionava outros funcionários, ele se aproximou de Lívia e baixou a voz. Precisa de alguma coisa? Um remédio, talvez? Ou alguém para conversar? Lívia hesitou, olhando para os lados. O medo de confiar era maior que a esperança. Mas algo no olhar de Enzo parecia diferente dos outros homens que circulavam por ali. Ela balançou a cabeça, mas não conseguiu esconder a emoção que lhe embargava a voz. Só queria, só queria dormir sem medo. Enzo tocou levemente o ombro dela, gesto rápido, quase imperceptível. Vou ver o que posso fazer. Dali em diante, os dias passaram lentos, cada um mais pesado que o outro. Dona Odete, desconfiada, começou a vigiar Lívia com mais intensidade. Mandava-a limpar os cantos mais difíceis, carregar pesos além do limite, sempre com ameaças veladas. Se eu descobrir que você anda conversando com gente de fora, vai se arrepender, entendeu? Lívia só assentia, engolindo o choro, tentando manter-se invisível. Mas no fundo a esperança ressurgia. Alguém a tinha notado, alguém parecia disposto a ajudá-la. Isso bastava para suportar mais um dia. Enquanto isso, Ezequiel caminhava sozinho por seu escritório, os passos ecoando no piso de madeira escura. Olhava para fora, para a cidade cinzenta, e pensava no preço de cada decisão. Sabia que, ao se envolver, poderia colocar tudo a perder: alianças, negócios, a própria segurança. Mas também sabia que, se ignorasse, jamais conseguiria se olhar no espelho novamente. Sentou-se à mesa, pegou uma foto antiga. Ele, ainda menino, sozinho no pátio de um orfanato. Uma dor silenciosa percorreu o peito. Não podia permitir que outra alma ficasse à mercê da indiferença. De volta ao galpão, Enzo arriscava pequenos gestos. Uma fruta extra aqui, um cobertor limpo ali, palavras de conforto sussurradas nos intervalos do trabalho. Lívia começava a confiar, ainda que com medo. Uma noite, enquanto arrumava as caixas, ela sussurrou: "Por que está me ajudando?" Enzo hesitou. Não podia revelar a verdade. Optou por algo simples, mas sincero. Porque ninguém merece passar por isso sozinho. A frase ficou gravando na cabeça de Lívia. Aquela noite, ela se permitiu um choro silencioso, não mais de desespero, mas de alívio. Já não estava tão só, mas nada escapava aos olhos de Dona Odete. Ela percebeu a aproximação e, furiosa, chamou Lívia em um canto escuro do galpão. "Você pensa que pode me enganar? Não se esqueça, eu sei tudo sobre você e posso acabar com sua vida aqui dentro." Lívia, assustada, apenas baixou a cabeça, mas, por dentro, a semente da coragem começava a germinar. Do lado de fora, Enzo relatava tudo a Ezequiel. O chefe ouvia em silêncio, os olhos fixos no horizonte. "Ela está no limite, chefe. Dona Odete está apertando o cerco.
Ezequiel pensou por um longo minuto, então ordenou: continue observando. Não faça movimentos bruscos, mas, se ela correr risco real, intervenha imediatamente. A tensão crescia. A cada dia, Ezequiel sentia-se mais envolvido. Não era apenas o senso de justiça, mas algo mais profundo, uma empatia genuína, um desejo de reescrever o próprio passado, ajudando quem precisava. Começava a se perguntar até onde estaria disposto a ir por alguém que mal conhecia. Enquanto isso, Lívia reunia forças para resistir. Em meio ao medo, lembrava-se do rosto da mãe, das promessas de um futuro melhor. E também do olhar do homem elegante, sempre do lado de fora, observando silencioso. Quem seria? Por que parecia se importar? Numa tarde especialmente fria, enquanto limpava o pátio, Lívia tropeçou e caiu de joelhos. A dor veio intensa, e por um instante pensou que perderia os sentidos. Enzo, que a observava de longe, correu até ela. Precisa de um médico, murmurou preocupado. Não posso. Dona Odete não vai deixar. Eu dou um jeito. Enzo a ajudou a levantar e, por alguns segundos, os dois ficaram quase imóveis, como se o tempo tivesse parado. Lívia sentiu, pela primeira vez em meses, que alguém realmente se importava. Naquela noite, Ezequiel recebeu Enzo em sua casa. O braço direito relatou o ocorrido e Ezequiel compreendeu que já não havia mais como adiar. Mas também sabia que agir precipitadamente poderia comprometer todos. O dilema era cruel: salvar Lívia de imediato, arriscando uma guerra com Dona Odete, ou esperar mais, colocando a menina em risco. A decisão ainda não estava tomada. Mas uma coisa era certa: Ezequiel não era mais o mesmo de antes. A cada dia, sentia o peso da responsabilidade crescer, junto com algo novo, raro: esperança. No galpão, Lívia dormia abraçada ao cobertor que Enzo lhe dera. Pela primeira vez em muito tempo, sonhou com liberdade. E você, que chegou até aqui, já se perguntou até onde iria para ajudar alguém em apuros? Não perca os próximos capítulos dessa história. Inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nada do que vem por aí. Porque, às vezes, a coragem de um estranho é tudo o que nos separa da esperança. Chefe da máfia vê jovem grávida, sendo feita de escrava. Então ele faz isso. O silêncio da madrugada era cortado apenas pelo ruído metálico de uma porta sendo trancada às pressas. Lá dentro, o cheiro de mofo e cimento molhado se misturava ao aroma fraco de café requentado. Lívia tremia de frio e ansiedade, sentada ao lado de uma pilha de caixas vazias, o olhar perdido nas rachaduras do piso. O peso da barriga parecia aumentar a cada minuto, assim como a sensação de que o tempo estava contra ela. No lado de fora,
Ezequiel Castellani caminhava com passos firmes, mas o coração pulsava com uma inquietação nova. Não era só a injustiça diante de seus olhos. Era algo nele, um espelho do passado, uma memória antiga de abandono. Ele se perguntava até onde suas ações poderiam levá-lo. Havia visto o suficiente naquele galpão para saber que ali não era só trabalho forçado. Era abuso, era opressão, era desespero. Enzo, fiel escudeiro, o aguardava encostado ao carro, disfarçando a tensão com as mãos nos bolsos. Quando Ezequiel se aproximou, seus olhos buscaram respostas, mas encontraram apenas ordens. Ela não pode ficar ali, descubra tudo. A voz saiu baixa, mas cortante. Enzo assentiu, desaparecendo na noite com a destreza de quem já conhecia todos os atalhos daquela cidade. Ezequiel ficou alguns instantes parado, observando a porta do galpão se fechar, o barulho ecoando como um aviso. Ali, nada era seguro. Lívia sentiu um calafrio quando Dona Odete entrou, passos apressados, olhar duro. Não pense que alguém vai te ajudar, menina. Aqui você trabalha ou vai embora para a rua, sussurrou com uma frieza que gelava mais do que o vento do lado de fora. Lívia manteve o olhar baixo. Sabia que era preciso resistir. O bebê se mexeu dentro dela, como se também sentisse o perigo. A esperança, no entanto, era pequena. Restava o medo e uma lembrança insistente do olhar do homem desconhecido na noite anterior, um olhar diferente. Um olhar que não julgava, mas parecia querer entender. Na manhã seguinte, Enzo apareceu trazendo pão fresco e um cobertor, fingindo ser apenas alguém de bom coração. Lívia aceitou desconfiada, mas a fome falou mais alto. Entre uma mordida e outra, Enzo tentou puxar conversa. Mas Lívia se fechou ainda mais. Ela aprendera desde cedo que o mundo nem sempre era seguro para quem sonhava alto demais. Você tem família? Arriscou Enzo, voz suave. Lívia hesitou antes de responder. Tinha, mas não importa. Aqui ninguém é de ninguém. Ele engoliu a resposta, mas notou o detalhe. O verbo no passado. Havia uma história ali, perdida entre as sombras daquele galpão. Enquanto isso, Ezequiel continuava a investigação por conta própria. Usou contatos, chamou favores, sondou vizinhos e conhecidos do bairro. Descobriu o básico. Lívia viera do interior, atraída por uma promessa de emprego feita por uma mulher conhecida por ajudar jovens em situação difícil. Uma promessa que, rapidamente, se transformou em prisão. Dona Odete era mais temida do que respeitada, e toda tentativa de denúncia desaparecia, abafada por ameaças veladas. Quanto mais Ezequiel descobria, mais sentia o peso da responsabilidade. Ele podia simplesmente virar as costas, como tantos fizeram ao longo dos anos. Mas algo naquela garota, algo naquele olhar, não o deixava em paz. Numa noite chuvosa,
Ezequiel recebeu uma ligação de Enzo. Chefe, tem coisa errada. Dona Odete está vendendo informações sobre a menina. Ouvi um papo estranho no bar do Zé. Parece que alguém do sindicato tem interesse nela. O sangue de Ezequiel gelou. O submundo era um jogo perigoso, e às vezes perder significava mais do que dinheiro ou poder. Significava vidas. Ele decidiu agir. Aquela noite foi diferente. Ezequiel vestiu seu melhor terno, mas deixou na mesa todos os símbolos de poder: a pistola, o relógio caro, as alianças de ouro. Olhou-se no espelho e enxergou por um breve segundo o garoto órfão de décadas atrás, perdido em São Paulo, buscando alguém que enxergasse além da superfície. Respirou fundo. Atravessou o corredor do prédio antigo, subiu no carro e pediu a Enzo que o levasse de volta ao galpão. O galpão estava em silêncio, exceto pelo som abafado do rádio à pilha. Dona Odete, preocupada, recebia uma visita inesperada. Um homem engravatado, olhar severo, que não pedia permissão para entrar. Boa noite, Dona Odete. Precisamos conversar. Ela tentou esconder o nervosismo atrás de um sorriso forçado. Não costumo receber visitas a essa hora, seu. Castellani. Ezequiel Castellani. O nome ecoou pelas paredes frias, e Dona Odete sentiu o peso da ameaça não dita. O que deseja? Só quero justiça, respondeu Ezequiel a voz firme, mas sem elevar o tom. E quero que a menina vá embora daqui hoje livre. Dona Odete sorriu, debochada. Não é assim que as coisas funcionam, Sr. Castellani. Essa menina me deve. Alimentação, abrigo, roupas. Aqui ninguém sai devendo. Ezequiel se aproximou, os olhos cravados nos dela. Quanto vale uma vida, Dona Odete? O silêncio se instalou. Lá fora, trovões rasgavam o céu. Dentro do galpão, o medo era quase palpável. Não é questão de dinheiro, disparou Odete, mas a voz já não tinha a mesma segurança. Então é questão de poder, rebateu Ezequiel. E poder, Dona Odete, é saber a hora de recuar. Ela hesitou. Sabia com quem falava. O nome Castellani abria portas e fechava outras para sempre. Num último ato de resistência, Odete ameaçou. Se levar a menina, perco tudo. Ela sabe demais, já ouviu demais. Ezequiel aproximou-se ainda mais num sussurro cortante. Se algo acontecer com ela, se uma palavra sobre essa noite vazar... Você sabe o que acontece com quem cruza meu caminho. Odete tremeu. Pela primeira vez em anos, sentiu-se vulnerável. Naquela mesma hora, Ezequiel chamou Lívia. Ela apareceu trêmula, mas determinada. Os olhos se encontraram. Um mar de dor e esperança. Venha comigo. Hoje, sua vida recomeça. Lívia não reagiu de imediato. Olhou para Odete, depois para Ezequiel. Havia medo,
mas também uma centelha de coragem. Por quê? Ela sussurrou. Por que está fazendo isso? Ezequiel hesitou. Por um instante, o homem intocável revelou uma rachadura na armadura. Já porque alguém já me salvou um dia, respondeu baixo. E isso mudou tudo. Lívia sentiu as lágrimas escorrerem. Pela primeira vez em meses, sentiu-se amparada. Saíram juntos. Enzo aguardava do lado de fora, olhos atentos a qualquer movimento suspeito. Ezequiel colocou o casaco sobre os ombros de Lívia, protegendo-a da chuva. No trajeto até o carro, ouviram gritos abafados dentro do galpão. Dona Odete, furiosa, gritava ameaças ao vento. Mas Ezequiel sabia que, a partir dali, nada seria igual. No banco de trás do carro, Lívia abraçou o cobertor que Enzo lhe dera. O silêncio era pesado, cheio de perguntas sem resposta. Para onde estamos indo? Ela murmurou. Ezequiel olhou pelo retrovisor, as luzes da cidade refletidas nos olhos úmidos. Para um lugar seguro. Para onde você possa escolher o próprio caminho. Lívia fechou os olhos, sentindo o calor da esperança tomar conta do peito. Por instantes, esqueceu o peso do passado, o medo do futuro. Só existia aquele momento e a promessa silenciosa de que recomeçar era possível. No apartamento de Ezequiel, tudo era diferente do que Lívia conhecera. Limpo, silencioso, com cheiro de lavanda e café fresco. Enzo trouxe um chá quente e Ezequiel, pela primeira vez, sorriu de verdade. Sentaram-se à mesa. O chefe da máfia tirou o paletó, revelando um homem cansado, mas humano. Conte sua história, Lívia, sem medo. Ela respirou fundo. Pela primeira vez em muito tempo, sentiu que podia confiar. Fugi do interior porque não tinha mais escolha. Meu pai morreu. O homem que dizia me amar. Me abandonou quando descobriu a gravidez. Dona Odete apareceu como se fosse uma salvação, mas me prendeu, me fez de escrava, tirou tudo de mim. A voz falhou, mas a determinação permaneceu. Só quero um lugar para meu filho nascer em paz. Ezequiel olhou para Enzo, depois para Lívia. Aqui você tem isso. A noite avançou. Lívia dormiu pela primeira vez sem pesadelos. Ezequiel, olhando pela janela, sentiu um peso sair dos ombros. Havia feito a escolha certa, mesmo que isso significasse enfrentar inimigos antigos, alianças perigosas, riscos incalculáveis. Na manhã seguinte, a cidade acordou sob uma garoa fina. O telefone tocou. Ezequiel atendeu, a voz de Enzo soando urgente. Chefe, temos problemas. Dona Odete está espalhando boatos. Diz que você sequestrou uma garota. O sindicato está de olho. Ezequiel fechou os olhos, respirou fundo. Sabia que a virada estava só começando. Proteja Lívia, não importa o preço. E foi nesse momento, diante do dilema mais perigoso de sua carreira, que Ezequiel ouviu, da boca de Lívia, a revelação que mudaria tudo.
Eu não sou apenas mais uma. Meu filho, ele é neto de alguém muito poderoso, e Dona Odete sempre soube disso. O silêncio congelou o ambiente. O passado de Lívia se entrelaçava ao presente de Ezequiel, e pela primeira vez ele percebeu que a luta estava só começando. Mas agora eles estavam juntos. A verdade estava exposta, e nada mais seria como antes. O silêncio daquela noite parecia pesar sobre todos os telhados do bairro. Mas, dentro do casarão antigo onde agora Lívia estava abrigada, o tempo corria de outro jeito. O relógio da sala soava baixo, compassado, como se quisesse marcar o início de uma nova vida para todos ali. Ezequiel estava sentado à mesa. À sua frente, uma xícara de café esfriava devagar. Ele olhava pela janela, vendo as luzes da rua filtradas pela cortina grossa. Lívia estava no sofá, pernas cruzadas, mãos pousadas sobre a barriga já saliente. O clima era de espera e, ao mesmo tempo, de alívio. Mas Ezequiel sabia. Ainda havia arestas por aparar. Não bastava tirar uma pessoa das sombras. Era preciso garantir que a luz não a deixaria novamente. Depois de semanas de movimentação silenciosa, de investigações feitas por Enzo e encontros discretos com advogados e assistentes sociais de confiança, Ezequiel finalmente conseguiu o que precisava: provas dos crimes de Dona Odete. A rede de exploração que ela mantinha, mascarada por promessas de abrigo e trabalho, foi desmontada sem alarde. As autoridades foram acionadas, mas de modo que Lívia jamais tivesse seu nome envolvido. Discrição, proteção e, acima de tudo, dignidade. Era isso que Ezequiel exigia. Para ele, poder não era apenas influência, era responsabilidade sobre os mais fracos. Naquela noite, enquanto a cidade se preparava para mais uma madrugada gelada, Ezequiel e Lívia conversaram como nunca antes. Ele falou de sua infância órfã, das marcas que carregava por dentro e do motivo pelo qual não suportava ver alguém sendo tratado como coisa e não como gente. Lívia, com a voz trêmula, contou sobre a cidade pequena, o pai ausente, a mãe cansada, as falsas promessas que a trouxeram até ali e o medo que sentiu ao perceber que estava presa, grávida e sozinha numa metrópole imensa. Dali em diante, a relação dos dois mudou. Não era mais apenas proteção, era respeito, uma amizade nascida do reconhecimento mútuo da dor e da força. Ezequiel, mesmo acostumado a esconder sentimentos, deixou-se tocar pela coragem silenciosa de Lívia. Percebeu que, por trás daquela fragilidade aparente, havia uma resiliência que ele próprio invejava. Ela, por sua vez, enxergou no chefe da máfia não o vilão que os jornais pintavam, mas um homem capaz de gestos gentis e de uma generosidade que não exigia aplausos. Os dias seguintes
foram de reconstrução. Lívia começou a frequentar as consultas do pré-natal, sempre acompanhada por uma das assistentes de Ezequiel. Enzo, discreto como sempre, garantiu que todos que tentassem se aproximar de Dona Odete fossem mantidos à distância. Não havia mais ameaças nem chantagens. Pela primeira vez em muito tempo, Lívia sentiu que podia dormir sem medo. Ezequiel, por sua vez, precisou lidar com as consequências de suas escolhas. Perdeu aliados antigos, viu portas se fecharem nos bastidores dos negócios, mas, para sua surpresa, ganhou algo muito mais raro: respeito genuíno dos que ficaram. Enzo, que sempre admirou o chefe, passou a vê-lo como um exemplo não só de liderança, mas de humanidade. Com o tempo, a casa se encheu de novos sons. O choro do bebê de Lívia, que nasceu saudável numa manhã de primavera, trouxe vida àquelas paredes frias. Ezequiel, que nunca pensou em ser pai, descobriu-se emocionado ao segurar o menino nos braços pela primeira vez. Não era seu filho de sangue, mas de coração. Prometeu a si mesmo que aquele menino jamais conheceria o abandono. Lívia, agora mãe, recuperou o brilho nos olhos. Voltou a estudar com o apoio de Ezequiel e começou a trabalhar como auxiliar administrativa numa das empresas da família Castellani. Para ela, aquilo era mais do que um emprego. Era a chance de reescrever a própria história. As cicatrizes do passado ainda estavam ali, mas já não a definiam. Ezequiel também mudou. O homem, endurecido pelos anos de solidão, permitiu-se sorrir mais. As noites de insônia deram lugar a jantares em família improvisada, a conversas longas sobre sonhos e projetos. Ele aprendeu que proteger alguém não é apenas afastar o perigo, mas também abrir espaço para que a pessoa floresça. Na convivência com Lívia e o pequeno Rafael, descobriu uma ternura que julgava perdida. O tempo passou e a notícia da queda de Dona Odete se espalhou pelo bairro. Outras jovens foram resgatadas. O galpão, antes símbolo de dor, virou abrigo para quem precisava recomeçar. Ezequiel financiou discretamente sua transformação sem buscar reconhecimento. Para ele, o verdadeiro poder estava em fazer a diferença na vida de alguém, mesmo que ninguém mais soubesse. Na última cena, Ezequiel caminha pelo jardim da casa ao entardecer. Rafael brinca de bola com Enzo, enquanto Lívia lê um livro sob a sombra da árvore. O silêncio agora é leve, repleto de possibilidades. Ezequiel observa aquela cena e entende finalmente o que significa pertencer, confiar e ser amado. Não pelo medo ou lealdade cega, mas pela verdade construída no dia a dia. Ele respira fundo, sentindo o ar fresco, e sorri. Sabe que não pode mudar o passado, mas pode construir um futuro diferente. E naquele momento, sente-se em paz como há muito não se sentia.
Se essa história tocou você de alguma forma, se te fez pensar em recomeços ou no poder de um gesto de compaixão, deixa seu comentário aqui embaixo. Conta pra mim. Você acredita que pessoas podem mudar? Já presenciou algum ato de bondade inesperado? Quero muito saber o que você pensa. Aproveita também para curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você ajuda esse tipo de história a chegar em mais pessoas que, como você, gostam de narrativas que emocionam e fazem refletir. E lembre-se, às vezes, basta um olhar atento, uma decisão corajosa para mudar não só o destino de alguém, mas o seu próprio. Obrigado por acompanhar até aqui e até a próxima história, onde cada detalhe pode transformar tudo.